Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é com um berlandense muito ilustre que não nasceu na nossa cidade, mas que tem uma história muito bonita ligada a ela. Conosco aqui o professor Walter Nomen Coelho dos Santos. Professor, conta para nós essa história tão curiosa da sua infância e da sua adolescência. Eu nasci aqui em Araporã. Curiosamente, a minha carteira de identidade é de Araporã, mas quando lá ainda não era cidade, era um distrito de Tupaciguara. E até o nome é curioso, porque o homem do cartório lá era meu padrinho, até foi meu padrinho, e meu pai queria que fosse Walter Homem. E ele acabou nos rabiscos dele, o H ele pegou a perninha de baixo, ficou um N, então ficou Walter Nome, com um agravante, com circunflexo O. Então eu aprendi a ler em Araporã e tive o privilégio de ter uma mãe que, mesmo analfabeta, dedicou toda a sua vida à minha formação. E ela estabeleceu como projeto de vida que me formaria. Aprendi a ler em Araporã, terminou o que se podia aprender lá, abriu um curso primário em Centralina, e eu fui da primeira turma do primário de Centralina. Uma curiosidade, naquela época, os programas de mesmo primário tinham paraninfos. E eu tive o privilégio de ser muito influenciado por um discurso feito por esse paraninfo nosso na praça em Centralina. O cidadão chamava-se Mário Palmério. E aquilo então impactou muito a mim. É quando eu defendo em toda a minha vida a importância de você reconhecer o seu papel como exemplo. Mesmo você não tendo consciência, Celso, você, por exemplo, que é um símbolo da comunicação, você mais do que os outros está na visibilidade total. Mas você é observado o tempo inteiro. E as pessoas às vezes vão optar por serem um comunicador porque veem em você um exemplo que eles gostariam de seguir. Eu acho que uma das coisas que hoje o mundo está sofrendo é exatamente pela escassez do bem mais essencial para toda a sociedade, que é o líder. O mundo vive uma crise como nunca de falta de liderança. Então nós não temos quem apresentar para o jovem como referência. As referências hoje são em outras áreas, mas naquela área que é a mais nobre de toda, que é a da condução da sociedade, que é a da política, nós não temos líderes. E às vezes as lideranças também são efêmeras, né? Exato, atualmente. Né? Atualmente. Eu sempre comento a questão da minha infância do professor, que a gente chamava de mestre. Mestre. Por quê? Né? Aonde a gente encontrava referência. era uma referência. Você estava na rua e falava, nossa, o professor. A gente observava a conduta dele. Né? O professor Vadica era mais importante que o prefeito de Uberlândia, o diretor do museu, era uma referência. Andava de terno o tempo todo. Né? Mas aí então Centralina terminou o primário, não tinha mais o que estudar. Mais uma vez Deus agindo na minha vida. Abre a primeira turma de ginásio em Tumbiara. Minha mãe muda para Itumbiara. Faço ginásio em Tumbiara. Termina, não tem mais o que estudar em Tumbiara. Cidade mais próxima, onde é que tinha científico? Uberlândia. Vim para Uberlândia. Fiz colégio estadual. Naquela época, Celso, se vale a pena a gente comentar sobre isso, o quanto que a qualidade do ensino era extraordinária. Você está falando com um homem que nunca pagou um centavo para estudar. Do primário ao pós-graduação. Não paguei nada. Fiz tudo em escola pública. E fiz um curso científico em Uberlândia e tive o privilégio de ter professores da melhor qualidade, que você os conheceu, eram referência na cidade, como exemplo de vida, como exemplo de cidadão, né? Como exemplo de família. Então eles nos transmitiam não só os conhecimentos ali, mas nos transmitiam o ensinamento de como viver, de ser um cidadão de bem. E tive o privilégio de ter um professor que era engenheiro, Oswaldo Crozara, e que achava que eu devia me dedicar a Ele achava que eu era um bom aluno, que eu era privilegiado, então falou, você tem que ir para a melhor escola de engenharia do Brasil. Você tem que ir para Ouro Preto. Eu não tinha a menor ideia, era um jovem de 17 anos. Mas o curso científico de Uberlândia era tão bom que eu fui o único que passou no vestibular de Ouro Preto sem ter feito cursinho de um ano. 180 vagas. Que qualidade que era o ensino daqui. 180 vagas. Passamos 18 no primeiro concurso. Fez a segunda chamada, passaram mais 7. Naquela época privilegiava a qualidade. Então
Então nós iniciamos 25 estudantes de engenharia em Ouro Preto, formamos 11. Mas lá eu tive inclusive essa vantagem de estar nas melhores escolas, eu já saí de lá empregado. Naquela época eu já saía empregado. E mais uma vez eu tive a felicidade de estar abrindo naquela época o Banco de Desenvolvimento de Minas. E um dos meus professores do último ano, que ensinou a área de economia, fiquei fascinado com aquilo. E descobri que era aquilo que eu queria. E ele então me deu a oportunidade, eu fui para o Banco de Desenvolvimento. Mais uma vez, abriu pela primeira vez em Minas um curso de pós-graduação em Engenharia Econômica. Estava eu na primeira turma do Engenharia Econômica, da Universidade Católica. Que depois, do segundo semestre, eu já era professor desse curso, que se transformou na Fundação Dom Cabral. Hoje uma referência internacional entre as 10 melhores do mundo. E você está falando com quem teve o privilégio de ser do primeiro conselho curador e fui o orador oficial da instalação da Fundação Dom Cabral, uma das coisas das quais eu mais me orgulho. Então a vida foi assim, foi caminhando, eu acho que pelas orações da Dona Elvira, sabe? Foi tudo... Que fé forte, hein? Realmente, né? E as coisas foram caminhando. E a história fica muito bonita porque era final do governo Israel Pinheiro e criou-se a Fundação João Pinheiro. E eu fui para a Fundação João Pinheiro e fui dos primeiros diretores superintendentes da Fundação. Lá no Banco de Desenvolvimento, eu cheguei a chefiar o controle das aplicações do banco. E nos inquietava muito o fato de que muitas vezes o banco emprestava dinheiro para a empresa, Celso, em vez dela melhorar, ela piorava. Você tinha uma vida ótima, pegava um empréstimo no banco, de repente ele estava em dificuldade. Hoje eu interpreto isso de uma maneira extraordinariamente simples. Aquilo então nos perturbava. E na Fundação eu resolvi fazer uma pesquisa inédita no mundo. Por que as empresas morrem? Você deve estar a par que, segundo as estatísticas do Sebrae, por exemplo, quase 50% das empresas vão morrer até o 5º ano. O IBGE diz que de cada 3, 2 vão morrer também. Nas empresas familiares, que nós estamos aqui mais acostumados, e 90% das empresas brasileiras são familiares, apenas 30% passa para a segunda geração e só 5% passa para a terceira. Então aquilo me incomodava. Por que a empresa morre? Vamos pesquisar isso? Olha como é que a história é bonita. Eu consegui sensibilizar o presidente da CEMIG, Luiz Cláudio Almeida Magalhães. Falei, Luiz, você está com um problema de excesso de energia elétrica. Tinha excesso de energia, nós não tínhamos mercado. Eu falei, olha, se nós recuperarmos as empresas que estão paradas, você vai ter uma demanda maior. E ele comprou 22 Fusca zero, brancos, 22 Volkswagen zero. E eu coloquei em cada carro desses 2 estudantes, um de engenharia e um de economia ou administração. Rodamos o estado inteiro, Celso. Rua por rua, casa por casa, área rural e área urbana. O estado inteiro. E cadastramos tudo quanto era empresa que estava parada. E tentando entrevistar para poder identificar a causa da paralisação. Não deu outra. Deu aquilo que nós supunhamos lá no Banco de Desenvolvimento. O problema era gerencial. Ora, se a causa da mortalidade era gerencial, nós tínhamos que criar um programa para combater a causa. Criei, então, na Fundação João Pinheiro, o Centro de Assistência Gerencial de Minas Gerais. E olha que coisa boa, inicia o governo Rondon Pacheco. Aí, então, a coisa... Você imagina, com um estadista da dimensão do Rondon, à frente do projeto, à frente do governo, o apoio que ele nos deu na Fundação foi uma coisa incalculável. E, então, o programa deslanchou com uma beleza tão bonito que eles nos levaram para contar isso no Rio de Janeiro, num congresso lá no BNDES, para falar o que estava sendo feito em prol da recuperação e do apoio às empresas mineiras. Olha, mais uma vez, que coisa fantástica. Já nos seguraram para no dia seguinte nós estávamos fazendo o Estatuto do Sebrae. E o seu amigo aqui participou da redação do Estatuto do Sebrae. Por que o Sebrae chamava Sebrae? Com C. Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa. Como é que era o de Minas? Que ano isso? Centro de Assistência Gerencial de Minas Gerais. Levamos até o nome. Mas eu não sabia que daí a pouco eu estava me levando para ser o presidente do Sebrae Nacional. Aí fui para lá e foi essa experiência fantástica, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nesse negócio do governo Rondon. Quando nós falamos que a crise do mundo é de líder, está ali uma referência. Você acompanhou a trajetória do Rondon desde
a política estudantil dele, participação na política estudantil, até ser um homem mais forte durante o período revolucionário, porque ele escolheu todos os governadores dos outros estados. Ele foi o responsável pela escolha dos governadores, reservada a ele Minas. E eu acho que daí não vai ter jeito, Celso, de outra vez você ter um governo igual de Rondon. No meu ponto de vista é impossível. Por quê? No governo Rondon, nós praticamos aquilo que eu defendo para qualquer organização, para qualquer empresa e para a sua vida pessoal. O que nós fizemos primeiro? No final do governo de Israel Pinheiro, o diagnóstico da economia mineira. Então, se você quer fazer um plano de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é falar em que pé que eu estou, em que estágio que eu me encontro. Não é? Você pode até se propor a participar daqui uns dias de uma maratona. Você tem que pelo menos fazer um diagnóstico, ver como é que está o colesterol, o coração, para ver se você aguenta participar da maratona. O que nós temos com Minas? Um diagnóstico da economia mineira. E fomos rotulados de precursores da tragédia, que não tinha solução. Coitado do Israel, sofreu muito com isso. Naquela pesquisa de por que as empresas morrem, a imprensa vinha em cima de mim o tempo inteiro. E o Israel um dia me chamou para outro, por favor, não fala mais nesse assunto, porque eles estão achando que o meu governo é que é o responsável pelo fechamento. Não, senhor governador, nós vamos dar outro enfoque. O senhor está num governo que está preocupado em não permitir que esse fenômeno continue acontecendo. Ele falou, então pode pôr a boca no mundo. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a outra parte da nossa conversa com o professor Walter Neumann. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E como diria o meu colega de vídeo Paulo Henrique Petri, que na próxima semana está de volta, até a próxima, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.